Fiel torcida. Quando Lionel Messi decide falar sobre qualquer clube fora do eixo europeu tradicional, o mundo do futebol para ouvir. Não é exagero, não é clickbait. Messi é, goste ou não, a maior referência viva do futebol mundial, um jogador cuja palavra tem peso global, impacto imediato e repercussão emocional gigantesca. E quando o nome do Corinthians sai da boca dele, nada fica igual. A declaração, considerada por muitos como inesperada, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, grupos de torcedores, programas esportivos e bastidores do futebol internacional. Não foi uma frase longa, nem um discurso elaborado. Foi simples, direta e, exatamente por isso, devastadora emocionalmente para a parte da Fiel. Messi não falou como torcedor, nem como rival. Falou como alguém que reconhece grandeza. Nos bastidores, a leitura é clara. Messi não cita clubes aleatoriamente. Ele escolhe palavras, escolhe contextos e sabe exatamente o impacto que gera. Ao mencionar o Corinthians, ele não apenas reconheceu a força do clube, como também colocou o Timão novamente no radar simbólico do futebol mundial. Isso, por si só, já é algo enorme para um clube que nos últimos anos foi mais associado a crises do que a protagonismo internacional. A repercussão foi imediata. Parte da torcida sentiu orgulho. Outra parte ficou incomodada. Alguns interpretaram como elogio. Outros viram provocação velada. Mas ninguém ficou indiferente. Porque quando Messi fala, não existe neutralidade. O Corinthians virou pauta mundial por alguns instantes, algo que não acontece com frequência fora de grandes competições. O mais interessante é o contexto da declaração. Messi falou sobre torcidas, pressão, ambiente hostil, estádios que marcam a carreira de qualquer jogador. E quando o Corinthians surge nesse contexto, ele é colocado automaticamente no mesmo patamar simbólico de clubes gigantes do mundo. Não por títulos recentes, mas por identidade, atmosfera e peso emocional. Para o mercado, isso é ouro. Declarações desse tipo reforçam a marca Corinthians internacionalmente. Executivos de marketing sabem disso. Investidores entendem isso. Um clube citado por Messi ganha visibilidade orgânica que dinheiro nenhum compra. É o tipo de exposição que reforça narrativas de grandeza, mesmo em momentos difíceis. Dentro do clube, a repercussão gerou reações diferentes. Dirigentes mais atentos enxergaram oportunidade. Outros minimizaram, tentando evitar pressão. Mas a verdade é que o Corinthians voltou a ser assunto fora do Brasil por mérito simbólico, algo que não pode ser ignorado. Em um momento em que o clube busca se reposicionar globalmente, esse tipo de menção pesa muito. No elenco, a declaração também teve efeito. Jogadores comentaram entre si. Alguns sentiram orgulho. Outros sentiram cobrança. Porque quando o maior jogador do mundo reconhece o peso do clube, a expectativa aumenta automaticamente. Vestir a camisa do Corinthians deixa de ser apenas responsabilidade local e passa a ser responsabilidade global. A Fiel, como sempre, viveu tudo de forma intensa. Redes sociais explodiram. Debates se multiplicaram. Memes, vídeos, análises, teorias. Alguns torcedores resgataram confrontos históricos. Outros relembraram o respeito internacional que o Corinthians sempre teve, mesmo longe dos holofotes europeus. A declaração de Messi mexeu com o emocional coletivo. Mas também houve incômodo. Parte da torcida questionou o timing. Por que agora? Por que falar do Corinthians justamente em um momento de crise? Para alguns, isso soa como contraste doloroso, reconhecimento externo versus caos interno. O mundo respeita, mas o clube sofre. Essa contradição ficou ainda mais evidente após a fala de Messi. Nos bastidores do futebol internacional, a leitura é ainda mais estratégica. Clubes e marcas observam não apenas resultados, mas narrativa. O Corinthians tem uma das narrativas mais fortes do futebol mundial: povo, resistência, paixão, pressão. Quando Messi valida isso publicamente, ele reforça um ativo intangível de valor incalculável. A declaração também reacendeu debates antigos. Por que um clube tão reconhecido simbolicamente sofre tanto fora de campo? Por que o Corinthians, citado por Messi, ainda luta para se organizar financeiramente? Esse contraste expõe feridas internas e aumenta a cobrança por mudança estrutural. Existe ainda um fator psicológico importante. Para jovens torcedores, ouvir Messi falar do Corinthians reforça a identidade. Para torcedores mais antigos, resgata orgulho. Para dirigentes, aumenta a responsabilidade. Para o mercado, cria oportunidade. Uma simples frase gera um efeito dominó poderoso. Nada disso é coincidência.
O futebol moderno vive de símbolos. E Messi é o maior símbolo vivo do esporte. Quando ele menciona o Corinthians, ele reposiciona o clube no imaginário global, mesmo que momentaneamente. Cabe ao Corinthians decidir o que fazer com isso. A pergunta que ecoa agora, fiel torcida, é profunda e incômoda. O Corinthians vai usar esse reconhecimento simbólico para se reconstruir, ou vai deixar passar mais uma chance de transformar respeito em protagonismo? Porque uma coisa é certa, quando Messi fala do Corinthians, o mundo escuta. E nem sempre o mundo fala de novo se você não souber responder à altura. Quando Lionel Messi menciona o Corinthians, o impacto vai muito além da emoção da torcida. Nos bastidores do futebol internacional, cada palavra dita por ele é analisada como um ativo estratégico. Messi não fala por impulso. Ele fala como alguém que entende o peso simbólico do futebol, a força das marcas e o alcance global da própria imagem. E é exatamente por isso que a declaração sobre o Corinthians ganhou contornos muito maiores do que parecia à primeira vista. Fontes ligadas ao mercado internacional interpretaram a fala de Messi como um reconhecimento institucional, não apenas emocional. Ao citar o Corinthians em um contexto de pressão, atmosfera e grandeza, Messi colocou o clube brasileiro no mesmo campo simbólico de gigantes históricos do futebol mundial. Isso é algo raríssimo. Pouquíssimos clubes fora da Europa recebem esse tipo de menção espontânea de um jogador desse nível. O mais curioso é que a fala acontece em um momento específico do calendário global. O futebol passa por uma reorganização de mercado, com eventos internacionais, novas competições, expansão para a América do Norte, Oriente Médio e Ásia. Nesse cenário, clubes com torcida massiva e identidade forte passam a ser vistos como ativos estratégicos globais, não apenas times de futebol. O Corinthians se encaixa perfeitamente nesse perfil. No mercado de patrocinadores, a repercussão foi imediata. Executivos de marketing monitoram atentamente menções orgânicas feitas por figuras globais. Uma frase de Messi gera mais engajamento do que campanhas milionárias. Isso reforça a percepção de que o Corinthians ainda tem enorme valor de marca, mesmo vivendo crises internas. Para marcas globais, isso é um sinal claro, existe potencial desperdiçado ali. Nos bastidores, fala-se que a declaração reacendeu conversas que estavam esfriando. Negociações que pareciam travadas voltaram a ser discutidas. O simples fato de o Corinthians voltar ao noticiário internacional de forma positiva muda o humor de investidores. O clube deixa de ser visto apenas como problema financeiro e volta a ser visto como oportunidade de reposicionamento. Existe também uma leitura mais profunda, quase política. Messi conhece o futebol sul-americano como poucos. Ele enfrentou o Corinthians indiretamente, ouviu histórias, sentiu o peso da torcida brasileira e sabe o que representa jogar em ambientes hostis. Ao mencionar o Corinthians, ele legitima a força da torcida como patrimônio cultural do futebol mundial. Isso é algo que nenhum dirigente consegue comprar. Internamente, a fala de Messi expôs uma ferida. Como um clube tão respeitado externamente consegue ser tão desorganizado internamente? Essa contradição ficou escancarada. Conselheiros, dirigentes e grupos políticos passaram a ser cobrados de forma ainda mais dura. Afinal, se o mundo reconhece o tamanho do Corinthians, por que o próprio clube não se respeita? O elenco sentiu o impacto de forma silenciosa. Jogadores sabem que vestem uma camisa reconhecida globalmente. Isso aumenta a responsabilidade. Não dá mais para tratar o Corinthians como clube comum. A cobrança por postura, entrega e profissionalismo cresce quando o maior jogador do mundo reconhece o peso da instituição. A base também entra nesse contexto. Jovens atletas passam a perceber que jogar no Corinthians significa estar em um clube observado internacionalmente. Isso ajuda na formação mental, na valorização dos ativos e na criação de uma cultura mais ambiciosa. O problema é que isso exige estrutura, algo que o clube ainda luta para oferecer plenamente. Há quem veja na declaração de Messi algo ainda mais estratégico. Um recado indireto ao mercado. Um sinal de que o futebol sul-americano ainda importa. Um lembrete de que clubes populares, com identidade forte, não podem ser ignorados em um cenário global dominado por dinheiro europeu. Nesse sentido, o Corinthians vira símbolo de resistência cultural do futebol raiz. A torcida, mais uma vez, viveu tudo de forma intensa. Orgulho misturado com frustração. Felicidade por ser reconhecida, mas revolta por ver o clube distante do protagonismo que sua grandeza sugere. A fala de Messi não trouxe conforto. Trouxe cobrança. Trouxe reflexão. Trouxe incômodo. No cenário global, a leitura é clara. O Corinthians ainda é gigante. Ainda importa. Ainda chama atenção.
Mas está em uma encruzilhada. Ou se reorganiza e transforma respeito simbólico em poder real, ou continuará sendo apenas uma referência histórica citada por ídolos do passado e do presente. A fala de Messi não muda a tabela, não paga dívidas e não contrata jogadores. Mas ela faz algo talvez ainda mais importante: expõe o potencial desperdiçado. Quando o maior jogador do mundo reconhece o tamanho do Corinthians, ele joga luz sobre tudo o que o clube poderia ser, e ainda não é. E a pergunta final, fiel torcida, ecoa forte. O Corinthians vai usar esse reconhecimento vindo de Messi como combustível para mudar? Ou vai deixar que essa fala vire apenas mais uma lembrança bonita em meio ao caos? Porque no futebol, respeito global sem organização interna é apenas eco vazio. E o Corinthians, mais do que nunca, precisa decidir se quer ser apenas lembrado ou voltar a ser temido.